Olá, pessoal, começando mais um M, o programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento que a gente tenta levar para vocês, logicamente, muita informação, muito conteúdo, sempre com bom humor e alegria, né, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de coronavírus e por aí vai. Antes de apresentar a nossa convidada especial hoje, meu amigo Márcio Escudeiro, temos duas presenças hoje ilustres, né? Que a gente está com a nossa companheira de programa, Alessandra Lacer, que hoje está habitando essa janelinha, substituindo o Davi Baia, não é não? É verdade. Não, pode duas falar, presenças ilustres, dois cabelos fantásticos para nos humilhar, né, Sandro? É um negócio muito triste. Até parece. É bullying. A gente sofre muito. E aproveitando aqui a deixa e esse início maravilhoso, cara, eu percebi, Sandro, que as pessoas estão muito nessa quarentena, já estão muito pressionadas, né? Então vamos evitar as cobranças. Vamos evitar as cobranças. Então, assim, se você quiser, só se você quiser, entra lá e se inscreve. Mas não é cobrança, a gente não está pedindo, não, nem, né, sabe, esquece. Só se você. É uma iniciativa sua. Você clica lá e se inscrever. Se tiver afim, também aperta lá no sininho, tá? Clica lá no sininho para que a gente fale sempre com você quando lançar alguma coisa. E se você tiver de bobeira mesmo, não estiver fazendo nada, quarentena tem mais tempo, né? Dá um likezinho nesse vídeo, aproveita e já dá um likezinho nesse vídeo para sei lá, né, para fazer, né? É isso. Exatamente. E vou avisar que a gente já marcou, já passou a marca dos 200 inscritos. Olha que coisa legal. Já estamos quase nos 300. Quase nos 300 com um mês de programa, cara. Menos de um mês, vai fazer um mês daqui a semana que vem. Muito legal essa marca. Alessandra Lacer, bem-vinda, nossa colega. Oi, boa tarde. Tudo bom? Eu acho que hoje vai estar melhor a conexão, né, do que da última. Tá, sim. Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe o horário que estarão vendo a gente, mas tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja bem-vindo ali. Ó. E com a gente hoje, vou tentar acertar o sobrenome. Irine. Consegue. Vou tentar. Irine Tsurtsoglu. Irine Tsurtsoglu. É algo do tipo, né? Irine Tsurtsoglu. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, a honra de estar aqui nesse programa fantástico. Parabéns, em um mês consegui esse número aí formidável de seguidores acompanhando esse trabalho magnífico. Sandro, obrigada de coração pelo convite. Márcio, prazer em conhecer, um prazer estar aqui. Alessandra, estamos belíssimos. Trazendo, floreando esse programa, mulheres representando aqui. É verdade, representação máxima hoje, inclusive. Bom, nunca tivemos. Vocês que assistem a gente, né, os nossos programas, já temos mais de 20, se eu não me engano, e é legal falar nesse momento beleza, porque a gente tem o Davi, que usa a mesma roupa há 20 programas, por exemplo. Ué, mas é a mesma camisa. Não, verdade. A gente tem essa parte. Essa camisa em homenagem a ele, Márcio. Eu vim em homenagem a ele com essa camisa quadriculada. Então, assim, faz parte. Agora, deixa eu acabar de apresentar a nossa convidada aqui, que é advogada. É advogada, administradora judicial, diretora de relacionamento do IBDE, Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, membro do IWIRC, que, rapaz, a sigla aí, depois ela explica que sigla é essa, que é bem interessante também, e das comissões especiais da OAB, RJ, mestranda da PUC, enfim. Bem-vinda novamente, Irine. A gente não vai botar doutor, essas coisas, porque aqui o programa é mais informal, então a gente vai mais na informalidade. A hashtag doutora está aqui. Não, eu estou feliz aqui de estar participando desse bate-papo aí. E, infelizmente, para tratar uns temas que não são muito bacanas, mas que é o que nós temos hoje, né? O que a gente está vivenciando hoje. Mas vamos lá, vamos tentar pelo menos contribuir. Sabe o que é bacana, cara? Que a gente está conseguindo levar para as pessoas, primeiro, ideias, né? Não soluções. Acho que a gente está no mundo hoje com poucas soluções, mas com muitos questionamentos. E esses questionamentos nos levam, nos impulsionam a chegar nessas soluções. Porque as soluções são individualizadas, né? Não dá para a gente aplicar uma solução global para todo mundo, porque não vai funcionar para uma parte, para outra não vai funcionar. Então, esses papos são muito bons, porque eles fazem as pessoas
refletirem. E esse que é o barato, esse que é o bacana. Perfeito. A nossa proposta são reflexões mesmo. A gente não consegue dar... Quer dizer, tem gente que dá, né, receita pronta, mas não é o nosso caso, né? Vamos voltar aqui para o nosso caso. A gente nem tenta, inclusive. Mas olha só, para começar a aquecer os motores, que eu acho bacana, a gente está vendo aí o que está acontecendo com relação ao coronavírus, né, e o impacto, né, das relações das empresas nas relações trabalhistas, né, com os empregados. A gente está vendo muitas demissões, a gente está vendo situações de ter que entrar em acordos, aí tem muitas empresas dando férias, e aí estava esperando que essa quarentena fosse durar um mês, a gente já está indo quase terceiro mês, né? Já tem 2 meses, se eu não me engano. Por favor, podem me corrigir se eu estiver errado. 2 meses, mais ou menos. Mais ou menos. Perspectiva de ficar mais 1 ou 2 meses, segundo... Até tem 2 pesquisas que saíram recentemente, que é lá de Singapura, a Universidade de Singapura e a Universidade de Harvard, dizendo que aqui no Brasil, provavelmente, essa quarentena, essa coisa toda vai passar entre julho e agosto. Então, quer dizer, é um negócio que para quem é empresário, né, como todos aqui temos os nossos negócios e tudo, é meio assustador, não é não, Irine? O que você tem a dizer nesse sentido? A gente está vivendo um momento de incertezas, né, Sandro? As empresas, todos nós fomos pegos de surpresa. A economia mundial e aqui no Brasil estava conseguindo uma melhora, conseguindo se desenvolver, os caixas das empresas estavam começando a se aquecer, saindo da recessão, ficando saudável, quando do nada surge um meteoro. E esse meteoro, dentro dessa pandemia, que nós fomos obrigados a nos isolarmos. O comércio fechou, tudo parou. A gente tem acho que 92% das empresas estão com seus estabelecimentos fechados com faturamento zero há 2 meses. E todos os encargos e tudo vindo. E a vida, simplesmente, a gente... vivendo um momento sombrio, você vê, caramba, parece que virou um muro na frente dos empresários. Verdade. E o que a gente tem de solução? O que a gente tem de armas? Como que a gente vai conseguir sobreviver a isso, vendo o caixa das empresas se esgotando, se desfazendo, se diluindo? Assim, e o problema é que isso não é só estadual, nacional, isso é mundial. Em todos os setores. Raros são os setores que eles conseguiram se manter, e alguns, por incrível que pareça, como sempre, conseguiram aumentar a sua produção, como a gente vê, álcool em gel, fabricantes de máscaras, são setores, empresas, empreendimentos que eles estão conseguindo ter lucro nesse momento. E aí o empresário chega para a gente, até o empreendedor que gostaria de montar um negócio, estava vislumbrando, nossa, vou abrir, vou fazer acontecer, o cara é pego de surpresa. E o empresário fala assim, cara, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho? O governo, logo de início, começa a propor algumas propostas legislativas em todos os setores. E um deles, que veio mais com algumas medidas provisórias, foram o trabalhista. Porque o trabalhista é uma das maiores cargas dentro de uma empresa. É um dos maiores, assim, setores, é a mão de obra, tem um cunho social, tem todos esses aspectos que são não só para manutenção dos empregos, mas sim manutenção da família. Tem um veio social muito grande. E aí eu separei alguns aqui, e isso até acho interessante, eu sei que é super informal o bate-papo, mas nessa esteira que algumas medidas trabalhistas que foram através dessas propostas da medida provisória 936, medida provisória 927, que uma foi agora publicada 22 de março e a outra 1 de abril, super recentes os dois, que são as seguintes. São várias, então assim, é mais fácil eu ler do que... Não tem como, é muita coisa mudando o tempo inteiro. Redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, que foi proposta pela medida provisória 936. Suspensão dos contratos de trabalho, também por essa medida provisória 936. Concessão de férias individuais ou coletivas, pela medida provisória 927.
concessão de licença remunerada pela medida provisória 927, banco de horas temporário pela medida provisória 927 e o regime de teletrabalho, que é o que nós estamos fazendo aqui. Verdade. Eu estou em home office, também pela medida 927. Então, assim, depois a gente pincela outras questões para não ficar uma coisa cansativa, chata, maçante, de advogado falando aqui de medidas provisórias. Mas o que a gente tem hoje, o que a gente tem feito dentro das medidas trabalhistas são essas? Como será que essas medidas, só essas, serão suficientes para essas empresas virem a se recuperar dentro de um tempo tão grande? Então, assim, como que vocês também, porque eu estou aqui como jurídico, como que vocês que estão de frente, como que vocês veem isso pelo lado do empreendedor, desses empresários que vocês têm contato? Como que está sendo isso também, essa troca de informação, entendeu? Como que vocês veem isso, hein, Márcio? Eu ia te perguntar justamente sobre esse aspecto. Existem as medidas, e todas elas são medidas super urgentes, né? Porque elas visam, primeiro, manter algum tipo de... Manter o emprego, por exemplo, que é um negócio importantíssimo. As pessoas precisam, de alguma forma, sobreviverem a esse momento, não só aqueles que trabalham no mercado formal, como os do informal também, né? Então, essas medidas são para o mercado mais formal, mas a informalidade aqui no Brasil é muito grande. E esses caras também estão desprotegidos, né? O que eu penso é essa agilidade, quer dizer, houve a medida, mas isso consegue ser implementado rápido, porque eu vi muitas empresas com dificuldades, primeiro, de entender o que foi proposto, né? Porque existe esse arcabouço jurídico no Brasil, ele é muito complexo, são muitas... Para quem não é advogado, é terrível. É um negócio assustador, né? E para quem imagino que não seja fácil. Gente também. Exatamente. Então, a preocupação é como é que se entende toda essa movimentação e como é que se aplica. Se isso está sendo rápido, se isso, de fato, vem ajudando as empresas, se existe alguma melhora nesse sentido, porque eu já ouvi discursos, por exemplo, de empresas que foi mais fácil adotar o que a CLT já permitia do que adotar essas novas medidas. E eu não sei exatamente te dizer o que foi, porque, de fato, eu não consegui entender as duas propostas. É exatamente o segundo ponto que eu ia tocar. Dentro dessas duas medidas provisórias, que elas foram criadas, assim, quase que a jato, né? Foram criadas, publicadas, colocadas. Eu acho assim que não teve nem muito tempo para as pessoas, apesar de ter sido feito por grandes estudiosos, tempo delas pararem e analisarem mesmo. Nossa, caramba, não teve. A gente não está tendo tempo. Tudo está sendo assim. O grande problemática é exatamente esse. O Brasil, nós temos uma grande parcela da população que são trabalhadores informais. Trabalhadores que trabalham hoje, recebem para... ganham pão de valor hoje... Para comer à noite, comer à noite. Para o dia seguinte, e ponto. Assim, quando você percebe um lockdown, primeira coisa que você olha, não é nem a empresa. Caramba, como que ficam essas pessoas que trabalham na informalidade? Esses ambulantes, esses feirantes, essas pessoas que dependem dessas outras pessoas, dessa movimentação da cidade pulsante, entendeu? O comércio de rua, como que ficam essas pessoas? É que não são poucas, são muitos. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, o governo ele tem implementado, como nós temos acompanhando aqui no Brasil, até infelizmente, essas filas quilométricas na Caixa Econômica para conseguir aquele auxílio de R$600. R$600. Será que isso é viável? Será que isso mantém uma família? Aí a gente começar a entrar em questões... Né? É muito pouco para as pessoas e muito para o governo. Então, essa que é a questão. A gente, infelizmente, o Brasil é um país que passa por dificuldades já faz tempo, né? Gente, espera aí um minuto só. Vocês perceberam que a Alessandra caiu, né? Eu estou olhando aqui, falei, cadê a nossa companheira? Sabemos disso, eu estou aqui tentando loucamente chamá-la de volta, mas ela não retorna. Então, tudo bem, deixa aqui. Vamos. A internet às vezes tem dessas peças, né? É verdade. Mas assim,
é complexo, a situação é muito complexa, muito, muito. E ainda mais quando a gente escuta, como o Sandro falou, a questão desse estudo de Singapura, que provavelmente isso vai se estender julho e agosto. O que nós podemos fazer dentro dessas medidas? Por exemplo, algumas questões são bem interessantes, elas estão sendo implementadas. A questão do home office. Essa é uma realidade que ela vai se manter mesmo pós-pandemia. Porque constatou-se que em diversos setores e segmentos você tem uma redução de vários pontos positivos, uma redução de poluição, uma redução de pessoas na rua, uma redução de custo, uma redução de tempo de locomoção dessa pessoa até o trabalho ir e voltar. A pessoa produz mais, ela tem uma qualidade de vida melhor fazendo a mesma função. Então, e essas ferramentas, essa mesmo que nós estamos aqui usando, de Skype, de Zoom, enfim, tantas outras ferramentas que se utilizam de vídeos, a gente observa uma interação. Eu me sinto ao lado de vocês. Eu me sinto, mesmo que virtualmente, com vocês aqui. E nós estamos juntos. Então, assim, esse home office, para mim, ele chegou para ficar. Alessandra, voltou! Eu acho que esse home office, ele chegou para ficar. Dentro do home office, o que a lei diz, a CLT, aquela lei tradicional? Que o empregador, ele deveria, por exemplo, aqui, isso daqui, eu notei várias questões interessantes. A legislação ela já trabalhava com essa questão, a possibilidade, mediante utilização de tecnologia de informação e comunicação. Agora, a medida provisória 927, ela autoriza esse teletrabalho desde que o fornecedor, o empregador, ele viabilize mecanismos e ferramentas para que esse empregado ele trabalhe de casa com aviso de 48 horas. Então, vamos embora. Deu uma dinâmica melhor. Home office, medida provisória 927, ok. Dentro dessas medidas, também tem a questão das férias coletivas e individuais, mas aí vem um problema. Essas férias coletivas individuais é 1 mês. A gente está falando, como o Sandro falou, por esse estudo de Singapura, que isso vai se estender provavelmente em agosto e setembro. Como que a gente fica? Entendeu? Como que vão ficar o caixa dessas empresas? A gente já está em 2 meses. Então, as empresas que adotaram essas medidas, logo assim que a medida provisória ela foi implementada, ela já está acabando esse prazo de 1 mês. Como que vai ficar? Entendeu? Tem a questão do banco de horas. Aí tem a questão de redução de jornada de trabalho e redução de salário, que você pode implementar. Redução de 25%, 50%, 70%. Suspensão do contrato de trabalho, que a medida 936, ela trouxe também essa questão. A questão do FGTS, plano de demissão voluntário. E aí tem as fiscalizações trabalhistas e uma série de questões. Tudo isso extremamente complexo, que chegou de uma hora para outra, assim, junto com todas essas surpresas que nós estamos aí sendo bombardeados. Irine, a gente sabe que no Brasil, as pequenas empresas, eu não sei quanto as médias, eu imagino que também têm o mesmo perfil, elas não têm uma assessoria jurídica permanente, né? Você viu uma alta aí, uma busca maior pelo que você presta, pelo seu serviço, porque as pessoas devem estar batendo cabeça, devem estar entrando em desespero, e eu imagino que isso seja essencial, você saber ter aí uma consultoria, um especialista te dizendo quais são os melhores caminhos a seguir nesse momento. Então, Márcio, o que acontece? A procura está sendo absurda. Absurda. É diário, as ligações. Eu tenho trabalhado 18 horas por dia. Eu tenho dormido 4, 5 horas por noite. Então, assim, as pessoas me procuram com casos extremamente complexos, mas as empresas não têm caixa, elas não têm como pagar. Entendeu? Então, assim, é complicado, porque todo o sistema está exaurido, entendeu? Está cansado, está colapsando. E a nossa grande preocupação, nós como ferramentas, né, advogados, é o seguinte: tentar não entrar com ações judiciais, evitar, e tentar uma negociação. Nessa esteira, nesse sentido, existem propostas de lei agora que já estão tramitando, enfim,
que elas tratam de negociações coletivas para evitar essa enxurrada de ações revisionais, essas ações individuais que esgotaria e entraria em colapso o sistema judiciário, assim como está acontecendo no sistema de saúde. Porque existe também uma curva, é um comparativo perfeito. O sistema de saúde, o sistema judiciário está afetando a vida, o indivíduo de todas as classes. Ela não tem cor, não tem religião, não tem credo, não tem idade, não tem nada. Então, assim, desde o individual às empresas pequena, médio, grandes, todos estamos sendo atingidos. Então, essa é uma preocupação. O grande bacana, só para fechar aqui, é um projeto de lei emergencial 1397 de 2020, que é a cuja relatoria do deputado Hugo Leal, enfim. Mas é que esse projeto, ele trata isso, está trazendo essa inovação para o sistema jurídico brasileiro e, assim, para os empresários de uma forma muito bacana. E de forma que essa negociação, trazendo mecanismos que já são utilizados pela Europa, pela França, de uma forma consistente, positiva, que já vem dando bons resultados. Então, assim, então a gente tem uma luz aí. Tem algumas questões que estão sendo implementadas que a gente acredita nessa melhora. Mas vamos ver, né? O que eu acho assim, de tudo isso, é que o importante, no caso assim, imagina você ter programado, como a gente trouxe aqui o Andrei Mayhofer, que tinha 6 lojas, estava com 6 lojas de joias e semi-joias, né? Eu esqueci o nome, inclusive, da Sugestione, se eu não me engano. Imagina essa galera que se programou, que estava todo mundo montando suas coisas, abrindo, com planejamento, com as estratégias prontas, e de repente vem a quarentena e zera o faturamento, né? Tirando a galera da área gastronomia, supermercados, alguns segmentos que conseguiram até melhorar, mas a maioria tomou uma cacetada muito forte. Gastronomia, né, Sandro? O cara que consegue entregar a comida, porque o Sim, cara mais... que consegue entregar. Esse está morto. A gente teve inicialmente, no início, bem no começo da quarentena, por exemplo, se falou muito que comida crua não era recomendável. Então tiveram restaurantes japoneses fechando assim, fechando mesmo. Perfeito, porque Sandro. Perfeito. Muito bem colocado. E não tem como, porque a pessoa fala lá, na época o ministro de Saúde falou, pô, evita comida crua. O que o japonês vai fazer da vida, cara? Se quem gosta de comida japonesa, né, come sashimi, sushi e tudo mais, é uma situação delicada quando o teu faturamento tomba, não é diminui, é zero. Entendeu? É uma situação... Eu tenho um amigo meu que tem uma pizzaria e caiu demais, né, com a pandemia. O movimento caiu. E ele está conseguindo, ele disse para mim que ele está conseguindo se segurar com o delivery, que o delivery está indo muito bem. Mas mesmo assim, ele teve que mandar umas pessoas embora, ele não conseguiu segurar, entendeu? Ele está tendo que... toda a logística. Porque tem um garçom, né? Delivery também. Isso, e tem a galera que trabalha no restaurante, especificamente. Tem um camarada que fica ali servindo, tem o outro que lava a louça, né? O copeiro, exatamente. Existe todo um staff por trás, né? Isso. Agora, o interessante de observar como que vocês que são do marketing, da era digital, entendem mais disso do que eu. Mas como que é interessante observar como que muda, né? Como que as pessoas, as empresas, elas também se reinventam. Porque você vê, esses restaurantes, os que não eram adeptos de plataforma de venda e delivery, enfim, elas foram obrigadas a entrar e perceberam, opa, isso daqui não é tão ruim. Até faço referência a grandes, eu sou do estado do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, e faço referência a grandes restaurantes aqui na região, e que eles simplesmente entraram nessa plataforma também. Até então, eles não estavam ali. E essa foi a forma que eles tiveram de manter os seus negócios funcionando. Verdade. Então, assim, esse sistema de inovação também é muito bacana. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que é uma coisa muito importante para esse momento. A gente tinha uma dificuldade muito grande... Picotou. Pré-pandemia, desde que eu conheço estou cortando,
Vou voltar aqui à pergunta. Volta a pergunta que eu não ouvi nada. O Brasil... Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim. Então, o Brasil tem uma situação eterna, né, desde que eu me entendo como gente histórica, de uma dificuldade absurda de você montar um negócio, de você estruturar uma empresa. E essa dificuldade aumenta quando você vai fazer isso na sua casa, porque tem uma série de restrições. Se você não está num espaço comercial, você transformar aquele teu espaço residencial no espaço comercial é ainda pior do que você montar uma empresa no espaço comercial. Enquanto o americano consegue estalar o dedo e ter uma empresa e vender algum produto no dia, qualquer lugar, no dia seguinte ele já... teve pandemia, eu perdi meu emprego, mas eu tenho aqui, eu sei fazer aqui a minha comida, vou montar uma empresa de comida aqui e vou entregar. Puta, no Brasil, são uma série de alvarás, licenças e etc. E se isso for na sua casa, nossa, vão ter 40 pandemias e você não vai ter conseguido abrir sua empresa ainda. Isso melhorou? Como é que funciona essa história? Márcio, você tocou num ponto assim complexo. O Brasil ele é conhecido pelo excesso de burocratização, né? Não só burocratização, excesso de tributação, excesso de todo tipo de entrave possível e imaginável para o empreendedor. E assim, é triste eu falar isso, mas é uma realidade e que a maioria das pessoas, inclusive, sabe. Mas é por uma questão de sistema. São diversos fatores que corroboram para que isso aconteça. Porque você imagina, desculpa te interromper, mas o cara acabou o emprego dele. Olha, eu fui demitido, mas eu faço um cachorro-quente maravilhoso. E aí eu quero, preciso ganhar dinheiro. O que eu faço? Vou para minha casa, faço o meu cachorro-quente e vou botar no iFood para... Estou dando aqui um exemplo do que pode acontecer. Para vender. Mas eu não posso. Sanitária, vai vir uma série de... Exatamente. E vão vir ali em cima e falar assim, amigo, olha só, você vê, assim, é complexo demais. Difícil, é difícil, mas dentro do possível a gente percebe um pouquinho, sutilmente, de melhora nisso. Para registro de empresas, a gente percebe um pouco mais de agilidade, essas tecnologias, essas bases, essa informatização dos sistemas que vêm sendo implantados, isso está auxiliando um pouco, está fazendo com que melhore, com que faça com que... Não, está um pouquinho melhor, está um pouquinho mais ágil, mas, posso te falar, ainda estamos muito defasados. Não vai ser a questão da pandemia, isso agora, de forma emergencial, que a gente vai conseguir melhorar, infelizmente não vai ser. A gente vê medidas emergenciais para tentar salvar aquele empresário que já tem uma atividade, que tem seus empregados por uma questão até social. Mas eu não tenho percebido ainda mecanismos para esse empreendedor. Isso ainda não, entendeu? Mas, assim, é complexo. A gente vem lutando muito através dos institutos, através dos centros de pesquisa, através de grupos de estudo, tentar levar e implementar, fazer com que os mecanismos sejam mais dinâmicos e o sistema seja mais acessível para todos, que até é uma questão, além de social, é fundamental. É um direito do cidadão, enfim, é complexo. Eu diria que teria que ter menos burocracia e mais facilidade, porque aqui também, aqui o pessoal, assim, se pode complicar, para que simplificar, né? Aqui tem esse negócio também, a carga tributária enorme, uma confusão danada. Você vê que as grandes empresas... Márcio, você que está morando em Miami, mas, no Vale do Silício, ali na Califórnia, você vê que as grandes empresas começaram em garagens, em casa, naqueles quartinhos, naqueles lugares assim, que você vê hoje, você fala, caramba, aqui nasceu a Apple, aqui nasceu a Microsoft, aqui nasceu... Enfim, nasceu o Facebook, exatamente. Essa é a questão. Essa é a questão. Hoje, a gente tem, claro, dificuldade, todo mundo passando por uma dificuldade coletiva. Sem sombra de dúvida. Mas, obviamente, se a gente facilitasse as iniciativas individuais,
teria mais gente produzindo mais coisas, né? Produzindo, sei lá, máscara para vender, produzindo a própria o alimento. O cara, claro que tem que ter, sim, essa atividade tem que ser de forma responsável. Não dá para o cara comprar, por exemplo, estocar botijão de gás, porque vai fazer muita comida e causar um incêndio no prédio. Não é isso que a gente está falando, não. Eu estou dizendo tem atividades que são mais tranquilas, mais fáceis e menos perigosas, que o camarada pode fazer em casa, pode explorar esse tipo de mercado de maneira rápida, ágil, né? E ter uma atividade econômica para sobrevivência e para sustentar a família. E, na maioria dos casos, o governo não é esse governo. O Brasil tem essa bagagem ridícula, histórica, e prejudica, dificulta, coloca. A gente já tem um pedregulho, já tem um meteoro, como disse a Irine no início do nosso papo. Já caiu aqui o meteoro. E o cara ainda joga um pedregulho em cima dele. Quer dizer, não adianta a gente ficar correndo atrás do rabo. A gente precisa mesmo de uma movimentação e nós vemos, quer dizer, a gente consegue entender que esse momento ele pode ser muito positivo nesse sentido. Essas catástrofes elas servem para fazer a gente repensar uma série de coisas e, quem sabe, isso sirva de lição para que a gente também se movimente nessa direção. Não só na preservação do emprego, mas também na geração da atividade econômica, né? Márcio, sabe o que eu percebo também? É muito bom você ter tocado nesse ponto. Eu venho dizendo que o mundo ele não vai continuar sendo o mesmo, não tem como, pós-pandemia. A gente está vivendo um momento de solidariedade, de empatia, de preocupação, mudando muitos conceitos com relação a como que nós vemos o próximo. E estávamos passando por um período de grande individualismo. Isso é fato. Isso é fato. E de todos os meios a gente via eu, depois eu e depois eu. Hoje nós temos que nos cuidar, assim, eu tenho que ter preocupação comigo, com o próximo, com a pessoa que mora comigo, com o meu vizinho. Nós estamos vivendo um momento de solidariedade. E dentro desse momento, o que a gente percebe? Que ferramentas, sobretudo na área de tecnologia, vêm sendo implementadas em diversos setores de forma a auxiliar isso. Um exemplo, o acesso ao judiciário. Hoje, tem diversos canais de acesso de forma virtual, mais baratas, mais rápidas, com um custo zero praticamente. Você tem acesso, você está despachando com um magistrado, com um ministro, enfim, de forma virtual. Então, isso você possibilita o acesso a todos, porque você não precisa de deslocamento. É muito fácil para algumas pessoas pegar o seu carro e ir até o local. Mas para outras não. Para outras esse acesso é extremamente difícil. E também a questão do custo disso, entendeu? Então, assim, eu acho que diversas ferramentas e questões estão mudando. A gente está passando por uma evolução, sim, apesar da crise, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dificuldade que a gente está, assim, passando. Vai ser muito difícil todos nós continuarmos sendo os mesmos que antes. Eu acho que isso não vai, dificilmente vai acontecer, entendeu? Então, o que vai ser, eu não sei. Mas, pelo menos, eu estou tentando ser positiva e pensar dessa forma. Eu concordo, eu acho que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, a gente agora está passando pela tempestade e é para todos nós, de fato, virarmos bons marinheiros, porque a individualidade não dá mais, entendeu? Se você não girar a roda da economia, não girar tudo, acaba para todo mundo. Não adianta para quem tem mais, para quem tem menos, vai acabar geral, entendeu? A roda acaba geral, amigo. Não tem essa, produção zero acaba tudo. Agora, eu queria mudar rapidamente para dar uma aliviada, que o assunto, às vezes a gente tem que dar uma aliviada, porque fica um pouco tenso, né? A gente está falando de assunto pesado, exatamente. E aí, eu acho que vocês viram o hype da semana. A gente falou nos outros programas, né, que estava bombando na internet até pouco tempo atrás aquele papo da blogueira, aquela confusão toda que ela fez, né? Enfim. Mas para não falar de novo nela, que o hype que está bombando na internet agora é que uma marca
bem conhecida, resolveu vender máscara por R$ 147 e está passando uma vergonha danada. Tá rolando, tá movimentando a internet assim, absurdamente. Eu ia falar. Pode falar, porque aqui tá eu ia tocar. O hype tá lá em cima. É a Oscar que a gente está falando, eu ia né? Perguntar para vocês sobre, exatamente, eu ia perguntar para vocês e eu tocar nesse assunto. O que vocês acham disso, né? Esse valor dessa máscara. Não, eu acho, aqui tá, o pessoal, infelizmente, ela se deu mal. Entendeu? Ela realmente, por mais boa vontade, que até ela tenta se defender aqui, e a matéria diz que inúmeras mensagens da nova promoção da marca, da Elite Carioca Oscar, que ela resolveu vender um kit com 2 máscaras de proteção em plena pandemia pelo valor de R$ 147. A campanha chama-se Respeitar e Respirar. Não é bem isso em inglês a tradução, mas vamos embora. Em troca, a cada kit vendido até o fim de maio, doaria uma cesta básica para a comunidade do Jacarezinho, uma comunidade aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Só que o pessoal está metendo sarrafo, entendeu? Não pegou bem, não tá legal. A galera, pelo menos aqui na internet, tá botando para quebrar. E ele se defende dizendo que tem várias marcas aí, tipo marcas de grife, né? Que estão fazendo, que ninguém falou nada. Enfim, ele está tentando se defender aqui, a marca está tentando se defender, mas está difícil, porque realmente o pessoal não curtiu muito, não. Entendeu? Tá aqui o hype da semana. Sandro, é aquela história, né? Existe uma galera pronta para estabelecer aí um mimimi sobre algum assunto, e quando esse mimimi pega, não tem jeito. Eu vou dar aqui a minha opinião. E, por favor, comentem, me xinguem. Tá tudo em casa, não tem problema nenhum. Porque, assim, a gente não tem problema com máscara de pano, né? Não tem falta desse produto, não existe. Você pode comprar qualquer máscara aí, em qualquer lugar, as pessoas estão entregando normalmente por R$ 2, R$ 4, R$ 8. Tem uma galera que pode não querer usar a máscara mais bacana, mais especial, e quer pagar mais caro. Máscara com grife. Máscara com grife. Não tem problema nenhum. Da mesma forma que sapato você usa e calça jeans, e o cara ainda está doando aí parte desse valor para o benefício da sociedade. Eu, meu amigo, não vejo problema nenhum com isso. Se a gente tivesse uma deficiência de máscara, ou tivesse algum problema desse produto, e o cara pudesse produzir e entregar e vender, não tivesse fazer por um preço menor e ajudar a população, eu já teria um outro posicionamento. Como máscara de pano é o que tem aí a dar com pau, e a gente pode comprar ela por R$1, por R$4 ou por 10, eu não vejo problema nenhum do cara vender a dele mais caro e reverter parte desse dinheiro em benefício da sociedade. Essa é a minha opinião. Não, eu acho que marqueteiramente o tiro saiu pela culatra, apesar que a ideia é boa. Entendeu? Errou. Deu ruim. Mas a ideia é boa. Conceitualmente, né, não vejo problema nenhum. Agora, que não era o momento de fazer um negócio desse, é meio até óbvio, né? Que assim, não é legal. É claro que ia ter mimimi, essa é a questão. Agora, a situação em si não é problema, né, cara? A situação não, porque tem Prada, Louis Vuitton, tem um monte de marca fazendo aí. O problema é que realmente foi o pessoal não gostou, não caiu bem na internet. É engraçado como que repercutiu essa questão, né? Eu escutei ontem, eu falei assim, gente, mas tem grandes grifes fazendo, diversas marcas fazendo. Ele pelo menos tem um cunho social que vai doar uma cesta básica. Compra quem quer. Entendeu? Eu vi uma cravada de diamante. Eu vi uma máscara dessa, cravada de diamante no outro dia. Eu nem sei quanto custa essa máscara, mas estavam fazendo lá, cheio de diamantezinhos em volta. Entendeu? Pelo menos... O pior é que essas aí de diamante que nem tem cunho de nada. Entendeu? É mais venda mesmo. É um negócio para vender grife, quer dizer, a pessoa ficar andando com uma grife aqui. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem, até respeito também quem queira andar com máscara de grife. Eu também respeito, eu acho que dá o seu cada um. Agora, a proteção que é o importante, né? Se eu comprei uma do Flamengo, o flamenguista não tem... Belo time, eu acho que... Olha, mais uma flamenguista aqui. Fala, mas eu acho que eu entendo, de repente, a revolta das pessoas, sabe? Porque
vou dar minha opinião. A gente está vendo tanta gente morrendo, tanta gente passando fome, não tendo nada na geladeira para comer. E a gente vê, né, máscaras sendo vendidas por R$147. É uma coisa, não é que revolta, as pessoas ficam falando, caramba, sabe? É uma inversão, sabe, de valores. Na geladeira de certas pessoas não tem comida, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida e máscaras sendo vendidas por R$147, entendeu? Então, foi aquilo que o Sandro falou. Acabou que foi... o tiro saiu pela culatra, né? Não Mas, foi... Ale, acho que não foi bom, né, para a imagem da marca. É quase um terço dos R$600 que o governo está dando para a população. É um preço alto. Mas é o que eu estou dizendo. Talvez assim, a galera continua comprando, por exemplo, as roupas de marca, os relógios de marca, e gastando muito mais dinheiro. Só que essa venda, ela gera um benefício direto para a sociedade. O cara está ali doando o alimento. Então, de alguma forma, ele está preocupado com essa questão social, né? Ele não consegue, por exemplo, vender uma máscara a R$4 e doar uma cesta básica que deve custar, sei lá, R$70, R$80, não sei quanto custa, mas deve ser em torno disso. Então, de alguma forma, ele tem a logística da entrega, ele tem um custo com esse serviço também. Eu concordo com você. Eu entendi o seu ponto. Por parte, é legal. Essa coisa do sentimento, realmente, tudo hoje está muito sensível. Um movimento desse mexe muito com os ânimos das pessoas, qualquer um. Mas a gente tem que ver de forma pragmática. Eu acho que tem os dois lados, sim. Tem gente que vai se ofender, mas eu acho que tem que se ofender com tudo, porque isso acontece em todos os momentos. E quando tem muito gente bem colocado, Márcio. Né, que não tem o que calçar para ir para a escola, isso pré-pandemia, vai ser assim pós-pandemia, tem um outro comprando aí o sapato de $4.000. Isso acontece desde sempre, né? Sim, mas eu tô até comentando isso, que eu acho que, de repente, justifica o mimimi, entendeu? Porque, de repente, eu acho que algumas pessoas muitas pessoas se ofendem, né? Se ofenderam, né? Se revoltaram, né? Tanta gente passando fome, máscaras sendo vendidas por R$147, entendeu? Eu até entendo esse lado, mas eu entendi o seu ponto, concordo com você. O fato é que está mexendo aqui, é um deles, e outro fato aqui que está mexendo também, que está bem hypado. A gente gosta da polêmica. Vamos falar só mais um rapidamente, que gosta. Com relação aqui, ó, Ih, rapaz, estava aqui na minha frente, sumiu o treco. Aí, só porque eu preparei, deixei aqui preparado, bom, sumiu, mas não tem problema não. É com relação ao governador de Nova York, que ele estava falando exatamente que o pessoal que está chegando nos hospitais tem visto que a maior parte deles estavam respeitando, estou tentando achar aqui, respeitando o lockdown lá, respeitando a quarentena. E isso gerou uma polêmica danada, né? Porque o governo federal aqui está se posicionando contra, né? E os governadores a favor, enfim. Aí o governador de Nova York resolveu falar que a maioria dos casos que estão sendo constatados em Nova York são pessoas que estão respeitando a polêmica. Ou seja, lá vem mais uma bomba para debate aí. Sandro, eu acho que a questão do lockdown, primeiro, já foi implementada em 2 estados, acho que aqui no Brasil, né? Sim. E aqui no Rio, não sei como é que vai ficar, não. Se essa curva não achatar, se os números não reduzirem, vai acabar sendo implementado, porque já tem estudo no Ministério Público, que já foi enviado para o governador. O município de Niterói, daqui do Rio de Janeiro, também, já soltou uma notinha hoje que parece que vai entrar agora dia 11 de abril, de maio, né? Maio. Então eu não sei como é que vai ficar, não. Se isso acontecer de fato, vai ser outra bomba. Como que a gente vai lidar com isso? Todos nós, não sei como vai ser. Entendeu? E qual o prazo de duração desse lockdown? Também não sei. E geralmente não é menos de 15 dias, né? Porque até a curva achatar, até você tentar se recompor, até ter leitos, enfim... vai ser uma pauleira aí, Espero que não aconteça.
E sem querer entrar nesse mérito de tem que ficar em casa, tem que sair, eu acho que esse não é o debate. A gente tem que encontrar meios das pessoas... caiu tudo aqui. Das pessoas... Falar em lockdown fica tenso. Sobreviver e, ao mesmo tempo, se proteger. Né? Então, existe a questão política por trás disso, mas, para deixar claro, o governador de Nova York é um governador democrata, ele não é republicano. Então, é importante a gente frisar isso. Por outro caminho, eu, pessoalmente, conheço muita gente, e nossa amiga também aqui, a Lê, conhece gente, né, Lê, que ficou em casa e, mesmo assim, contraiu o vírus. Quer dizer, sem sair de casa, sem ir para a rua, de forma alguma. Então, claro que são esses agentes aí que você acaba convivendo, não tem jeito. Tem um camarada que vai ter que medir ali a tua energia, tem um cara que vai entregar a comida, tem um cara que vai limpar os acessos aí da tua casa. É impossível manter 100% das pessoas isoladas. Não tem como. Isso não existe. Tem os agentes de segurança que estão na rua, o corpo de bombeiros, são pessoas. Então, realmente, eu, de verdade, graças a Deus, eu não tenho que fazer esse estudo e não tenho que entregar essa solução, porque eu ia estar desesperado para poder chegar nessas conclusões. É muito difícil. O grande problema também... Hoje, né, Pode falar, Alessandra, pode falar. Uma postagem de um amigo meu, jornalista, ele postou no Instagram dele, que saiu no Globo, e eu fiquei muito assustada quando eu li. Covid-19. Para Fiocruz, lockdown no Rio pode acontecer de forma intermitente por até 2 anos. 2 anos. Que isso, Globo! Gente. Isso é para derrubar todo mundo, inclusive o programa. A gente já cai para trás aqui. Nossa Senhora. Não dá para mostrar, né, porque não dá para aparecer, né, no vídeo. Fiocruz, para Fiocruz, lockdown no Rio pode acontecer de forma intermitente por até 2 anos. Eu li isso, reli umas 10 vezes e eu fiquei um pouco chocada com essa notícia. Eu fiquei também, eu não sei nem o que falar. Aliás, o meu medo é aumento de violência, porque já que a gente está falando nisso, a mulher é espancada e expulsa de ônibus em Salvador após espirrar sem máscara. Essa é a notícia de hoje. Então, assim, eu acho que a gente está começando a chegar num ponto que, se a coisa começar a se estender muito, a gente vai ter problemas sérios aí, sim, cara. A fome vai bater, né, Sandro? Vai bater. O pessoal vai... Exatamente como o Márcio falou. Cadê aquelas pessoas, aquele povo autônomo, aqueles ambulantes, aquelas pessoas que dependiam, que ganhavam hoje para se manter amanhã? Entendeu? Como é que essas pessoas vão se manter? Ele está desesperado. E para esse cara, como ele trabalhava nessa economia informal... E como o governo, quer dizer, não é o governo, esse governo, mas o nosso Estado, ele não permite uma celeridade nessa transformação da informalidade na formalidade, quer dizer, para o cara que vendia ali a empadinha na esquina, para ele transformar isso num negócio legal, daqui a 10 anos. A dificuldade danada para você montar empresa, vigilância sanitária, etc, etc, etc. Então, de fato, é muito difícil, porque ele não vai colocar no iFood, ele não vai colocar em lugar nenhum, porque ele não tem a licença, ele não consegue. É bem complicado. A gente está vivendo um momento assim especial. Eu digo nos 2 sentidos. No especial, porque a gente precisa realmente nos reinventar como sociedade e até ter um pouco mais de empatia por todos os lados, né? Entender que, nossa, todo mundo aqui erra, né? Então tem muita gente errando e as pessoas estão crucificando de forma ostensiva. A mulher espirrou no ônibus, não sei lá se ela errou, não sei se lá é obrigado a usar máscara, mas o que eu vi, por exemplo, eu fui ao mercado, eu precisava comprar coisas e nem tudo você consegue comprar online. E você é obrigado a entrar no mercado de máscara hoje, né? O que acontecia? As pessoas entravam de máscara, chegavam no mercado e botavam a máscara no pescoço. Quer dizer, as pessoas também têm que ter responsabilidade, né? O brasileiro ainda fuma em local proibido, e olha que essa lei data de, sei lá, 1900 pipoquinha.
Então, enquanto a gente não entender que... né, Picotou, cadê você? a gente vai ter problema. Tô aqui. Não, voltou. Não, concordo contigo. Inclusive, uma coisa que tem acontecido muito, e a gente tem falado aqui no programa, ô Irina, é com relação também à galera que está tendo que refazer contratos. A gente pode falar isso numa próxima vez, mas assim, só dar um spoiler, porque é interessante isso, porque a gente falou aqui no outro dia com um colega seu, que ele até citou o artigo 3 da Constituição, o princípio da solidariedade e tal, que é o bom senso, as pessoas... a sugestão dele para a galera que está revendo contratos com seus locadores, com os proprietários dos seus imóveis, né, para eles terem bom senso, né, serem um pouco mais solidários, porque ninguém está deixando de vender porque quer, não é o mercado que está escolhendo, o mercado está parado. Então, você pagar o que você pagava para o locador, né, não tem sentido, você não está tendo... Pô, você não está nem indo no lugar para você. Está sendo... Lá na agência, por exemplo, a gente, desde o dia 18 de março, a gente está fechado. E a gente tem que pagar condomínio, tem que pagar a luz, tem que pagar isso, tem que pagar... A gente já entrou num acordo com relação à locação. Mas, assim, tem coisas que tem que ter bom senso, porque... assim, nós, assim, que eu digo, operadores do direito, o que nós estamos brigando, tentando colocar em prática, tentando conscientizar as pessoas. Hoje, nós não devemos buscar, assim, o judiciário para qualquer tipo de briga, de lide, de conflito. Tentar soluções, meios alternativos para a solução de conflito, hoje é o mais indicado, que é a negociação, a conversa, a conciliação, a mediação entre as partes, para tentar que não aconteça o que está acontecendo, como eu mencionei antes, com a saúde no Brasil, que é o colapso da saúde, vai ter o colapso do judiciário se aumentar exponencialmente a quantidade de ações. Então, ações bobas, não que sejam bobas, que toda lide, enfim, envolve, né, interesse e direitos individuais, mas questões que poderiam ser resolvidas fora do judiciário, de forma negocial, através de uma conciliação, de uma mediação, meios alternativos de resolução de conflito. É isso que nós, assim, estamos trazendo. E existe um problema... eu enxergo como um problema muito grande das academias, das faculdades de direito. O advogado, ele se forma, ele sai da faculdade pronto para lide, ponto para briga. Vamos entrar no judiciário, vamos brigar, vamos fazer acontecer. Eu acho que esse conceito, ao meu ver, ele não, assim, não é o correto, não é o... Você tem que sair dessa faculdade com uma base jurídica, sim, mas, assim, para tentar resolver esses conflitos. De que forma? Da forma que for viável. Tentar extrajudicial, que seriam através desses métodos, e, numa última hipótese, buscar o judiciário. Então, quer dizer, isso melhora as relações, você tem com custo mais baixo e uma resolução de um conflito de uma forma mais rápida. Então, o que a gente precisa hoje? Os problemas, eles surgiram, eles se apresentaram para a gente, eles já estão aí. Como que a gente vai resolver eles? A gente vai ter tempo, 1, 2 anos para brigar judicialmente? Não, a gente vai ter que resolver ele para ontem. E nesse resolver para ontem, entram essas técnicas que são extremamente viáveis e assertivas, que já são utilizadas pelos países da Europa e outros países desenvolvidos há muito tempo de forma eficaz. Então, assim, esse é o momento, vai ser mais uma evolução, vai ser mais um passo muito grande que o Brasil, eu acredito, que vai dar agora nesse sistema, entendeu? Então, assim, negociar. Se eu pudesse dar uma sugestão para as pessoas, vamos tentar negociar de forma extrajudicial. Falando disso, Irine, existe alguma plataforma virtual de arbitragem, alguma coisa nesse sentido, que as pessoas possam recorrer e tentar resolver seus problemas por esse caminho? Ou isso está sendo implementado? Existe algum movimento? Não. Existem. Arbitragem e mediação são 2 estudos diferentes, né? Apesar de serem soluções alternativas de resolver esse conflito.
A arbitragem, existem centros de arbitragem, existem centros de mediação também. Existem centros que cuidam dos dois. Esses centros, você coloca, até no próprio Google te auxilia muito, você procura um centro de mediação, e vão vir diversos dentro do próprio estado, e ali tem profissionais que trabalham com isso, que conhecem a ferramenta, que conhecem, que sabem como atuar de forma imparcial. Tem profissionais ali dentro. E tem centros de mediação e arbitragem em todo o Estado nacional, em praticamente todos, pelo menos, que eu conheço. Mas isso chamam de constelação sistêmica? Oi? Vocês falaram juntos, eu não entendi. Fala, Márcio, então, primeiro. Eu fiquei fora aqui, deu uma travada, eu não ouvi nada. Eu perguntei se tinha alguma coisa virtual, eu não ouvi se tinha ou não tinha. Você agora veja o programa, dê seu like, que você vai ver a resposta. Ora, bola. Vai, Alessandra, fala. É o que eles chamam de constelação familiar também? Não tem isso? Não tem os cursos que você faz? Assim, a minha área de atuação não é familiar. A minha área de atuação é mais empresarial, né? Mas a conciliação, tanto a conciliação quanto a mediação, ela é aplicável a praticamente todos as lides, os conflitos. Então, acredito que deve ter, sim, algum centro de conciliação sistêmica. Eu já escutei falar dessa familiar, mas não sei como que é a forma de atuação. Mas eu sei que existem plataformas que cuidam disso. Entendeu? Então, assim, em todas as áreas você pode buscar onde fica mais difícil? Quando você tem o poder, o ente público como figura, aí você realmente tem um pouco mais de dificuldade de como que você vai fazer isso, entendeu? Se usar dessas ferramentas. Gente, deixa eu interromper rapidamente, né? Nosso tempo está começando a chegar lá no momento. Eu já vou começar a pedir o encaminhamento da nossa reta final, mas eu estou com duas dúvidas. Eu vou fazer um momento merchan. Momento merchan para todo mundo, para ninguém ficar com ciúme de ninguém. Você que está aí nos assistindo, que começou a ver hoje o programa, seja muito bem-vindo. Nossa proposta são reflexões e análises sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento e tudo que envolve esse vasto mundo do que a gente propõe. Sempre com muito conteúdo e bom humor, e, logicamente, a gente não pode deixar... você está perguntando, mas a gente está falando de direito? Sim, direito empresarial, não tem como não falar. Se a gente fala de empreendedorismo e não fala de direito empresarial, uma coisa ligada diretamente com a outra. Então, assim, é por isso que a gente faz questão de trazer pessoas desse garbo e elegância como a Irine e como outras pessoas que já passaram aqui falando, né, de direito empresarial. E eu queria perguntar duas coisas. O IBDE, Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, do qual você é diretor de relacionamento, é um instituto com esse foco, né, para ajudar o pequeno, médio empresário, o grande empresário, para poder tentar passar essas ondas. O nosso instituto, a gente fomenta a informação, né? Então, a gente é um Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, com atuação no território nacional, e dentro dessa plataforma de direito empresarial tem diversas ramificações. E dentro desse instituto tem desde magistrados, autoridades, membros do Ministério Público, pessoas muito gabaritadas, professores, doutrinadores, cabeças pensantes, mentes brilhantes mesmo, que atuam e buscam soluções para diversos conflitos e questões, mesmo que peculiares, dentro do direito empresarial nesses ramos. O Instituto, a gente também tem plataforma no YouTube, que é o canal IBDE, plataforma que são sites, a gente tem muito conteúdo gratuito, aberto ao público, com entrevistas a ministros, a desembargadores, a professores, enfim, diversas pessoas que tratam do tema, que levam conhecimento. Vamos deixar o seu contato e o contato do Instituto aqui nos comentários, aqui embaixo, que eu não sei em que posição que eu estou na telinha, mas ele vai ficar embaixo. Então, assim, vai ficar o contato. E outra, Irine, você é membro também que aqui não só botou as siglas, mas é IWIRC. O IRC.
O que que é o IRIC? IRIC é eu vou até pegar aqui para vocês. Ele é um estudo também, só que internacional, de mulheres atuantes no direito da insolvência. Ele foi criado nos Estados Unidos e agora ele abriu um braço, uma ramificação aqui no Brasil. Então, algumas mulheres dentro do território nacional são parte, tem até o site, eu vou até buscar aqui o site, que é muito bacana, peraí, é iwirc.com, que tem os membros em diversas partes do mundo, só que de mulheres atuantes no direito da insolvência, recuperação judicial, reestruturação de empresas, é bem bacana também. Legal, isso aí a gente também vamos deixar na pauta para um próximo encontro. E agora sim, gente, estouramos o tempo. Sempre uma maravilha que a gente estoura o tempo, quase todos os programas. Bom, eu vou começar então hoje com a Alessandra Lacê, hoje que está aí mais quietinha, mais na dela. Eu vou deixar você falar primeiro, nossa convidada por último, depois você, o Márcio, a gente aí vai na sequência e encerra o programa. Diga lá, Alê. Eu saí um pouco, né, do ar, né? Mas voltei. Acho que foram 5 ou 10 minutinhos, né? Então, obrigada pelo convite, por ter participado hoje do programa. É um prazer te conhecer, Irine. Parabéns pelo seu trabalho. E você falou muito bem, adorei as suas dicas, as suas orientações. Foi um ótimo programa. Obrigada, Márcio, e obrigada, Sandro. Beleza, Alia. E se alguém precisar sair de casa, use máscara. Muito gel. Muito bem. Se puder. Obrigado, Alia. Puder, né? Olha, hoje a gente não teve momento Forrest Gump. Eu acho que o nosso amigo Márcio Escudeiro, CEO da Flicans, vai ter. Vamos não! Claro que agora não teve. Vai ter momento Forrest Gump? Perfeito para o momento Forrest Gump. Queria contar uma história que é super interessante. Hoje o bicho é peixe, né? A gente varia os bichos. E hoje vamos falar de peixe. E tem uma história que o Japão... Enfim, o Japão sempre viveu muito da pesca. O japonês, a gente chegou a falar no programa hoje, por isso eu lembrei dessa história, que come muito peixe. E a gente estava falando do peixe cru aqui do japonês, né, das recomendações, enfim. E aumentou a população do Japão e aumentou o consumo de peixe. Então, os navios pesqueiros eles tinham que ir mais longe para pegar os peixes. Né? Começaram a ir mais longe. Nessa de mais longe, o transporte do peixe fresco já não era o mesmo, porque quando o cara ia mais... Deu uma cortada aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo, estou ouvindo. O camarada ia mais longe e não dava para trazer o peixe, já chegava meio podre. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a congelar o peixe, para poder trazer o peixe congelado. Só que o peixe congelado, ele muda o sabor, ele não é fresco. E o japonês, ele gostava do peixe fresco. E aí eles tentaram uma outra coisa. Eles criaram tanques dos navios, né? E aí puseram os peixes. Estava ali meio apático. E o gosto também não era o mesmo. Porque o peixe não tinha mais aquela atividade natural. Então, qual foi a solução? O que eles fizeram, né, para deixar o peixe ativo? Eles colocaram um tubarãozinho dentro do tanque, né? Porque os peixes ficavam fugindo dele lá o tempo inteiro e acabava que essa dinâmica dava para eles aquela energia que faltava para que eles se movimentassem, né? E tivessem ali, ficassem ativos e não perdessem a naturalidade lá do seu sabor. E o tubarão comia 2 ou 3, mas o resto sobrevivia e servia ali a sua finalidade. Então, assim, cara, o que acontece? É verdade, a gente fica apático mesmo quando não tem movimento, a gente fica inerte e a gente acaba perdendo a nossa essência. E, cara, esse tubarãozão que botaram no nosso aquário, ele está fazendo a gente se movimentar como nunca. Então a gente não pode, de forma alguma, ficar parado, senão o tubarão vai comer, gente. O cara que fica parado, o peixinho que não se movimentar, que não andar, o tubarão vai engolir. Então, se movimente, bote a cabeça para pensar. Tem uma empresa, está com problema, está com um funcionário aí, está no gargalo, faz acordo, como é que faz? Procura gente especializada, vai procurar gente para te orientar, para te dar conhecimento, para que você saia dessa situação.
Meu amigo, se vira. Se você ficar parado esperando a quarentena passar, quarentena já é uma sacanagem, né? Porque quarentena você remete a 40 dias e, ó, meu amigo, já foi. Queria falar. Qual o tamanho dessa quarentena, quem sabe? Hã? Pode falar, ali. Eu queria falar um negócio. É que eu chamei a nossa convidada, né? De Irina, desculpa, é Irine. Eu queria só tô com a gente nem percebeu, Eu nem Agora não. E o sobrenome... Vai até o final. Não, agora já que corrigiu, fala o sobrenome. Não, o sobrenome eu não consigo falar, desculpa, é muito difícil. É muito difícil. Mas vamos lá, gente, muito legal. Bom, agora a nossa convidada, Irine, obrigado pela participação, muito legal, a gente quer você de volta. Por favor, você já está convidada no ar, porque a gente, quando gosta, a gente convida, a gente não tem essa. Aliás, a gente convida todo mundo, né? Porque até hoje a gente tem a gente teve as participações mais variadas e mais legais aqui no programa, então a gente tem... É muito bacana quando a gente consegue ter esse papo, não ficar engessado só no assunto, a gente fala de várias coisas e, enfim, tenta passar, né? Tenta pelo menos contribuir um pouco nesse momento complicado, né? Mas a gente eu adorei, ela é maravilhosa. Só para finalizar aqui, Sandra, eu quero agradecer aí o convite por participar dessa ideia fantástica de vocês, dessa plataforma, desse canal. Alessandra, um prazer estar aqui com vocês, conhecer, mesmo que virtualmente. Márcio, prazer, não te conhecia, prazer enorme, enorme, enorme aqui, os ensinamentos, muito bem ponderado, muito bem colocado, e essa parábola agora do peixe no final, foi assim o must, a cereja do bolo. Cereja. Que a gente possa passar por isso, né? Passar por isso da melhor forma possível. Você, Sandro, agora, só para finalizar bem rapidinho, pontuou para as pessoas procurarem pessoas especializadas, não amadores, porque um mau negócio, uma má negociação feita nesse momento pode ser ainda mais delicada, mais preocupante ainda, traumática ainda. Então, procurem pessoas especializadas, se cuidem, usem máscara, vamos todos unidos com solidariedade e empatia tentar superar essa pandemia e essa crise que a gente está vivendo. Valeu, obrigado, galera. Muito bom ter vocês de novo. E a qualquer momento a gente volta com mais outro convidado bacana. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Beijo para vocês. Beijos, abraços. Tamo junto. Excelente. Tchau, tchau.